Estamos aqui agora para começar então as nossas aulas. Escola Bíblica à Distância, EBAD, como prometeu, então estamos no ar. Quero que você faça estes cursos, estas aulas, de uma maneira consciente de que tudo que foi preparado com qualidade para você se comportar, ser e fazer melhor a obra de Deus. Tudo que nós vamos falar, você vai colocarmos tudo isso no nível básico. Depois você vai para o nível intermediário, essa é uma questão sua. Mas queremos organizar a nossa vida através da palavra. Então, eu te convido a frequentar este canal. Então, marque este canal aí, faz aí a sua assinatura, inscreva-se, assine o canal, acione o sininho para você receber as notificações das aulas. E se você quiser conversar comigo, estamos aqui. Aí estão todos os meus dados no site, via e-mail. Estou à vontade para te responder, te ajudar. Está em crise ministerial, vocacional, conta comigo. Eu sei o que você pode estar passando, porque já passei por tudo isso. E eu posso te ajudar. Então, vamos para lá, vamos, gente, estudar a primeira aula, ou melhor, o primeiro módulo, com várias aulas, várias lições, é bibliologia, o estudo da Bíblia. E depois, se você quiser conhecer mais profundamente, aqui no nosso canal, está aí os links, ou também no site estão disciplinas mais profundas para você ter maior consistência ainda, para você crescer. Então, aproveite essa oportunidade, que é uma oportunidade dada por Deus para você. Estamos investindo em você. Você vai ser um pregador, um professor, sempre um cristão, sempre melhor. Te convido, vem comigo então, vamos para a aula agora e estamos lá juntos. Até mais, nos encontramos lá na aula. Paz e bem. Nós vamos estudar sobre a Bíblia. A ordem de Jesus é examinar as Escrituras. Vamos usar uma revista da editora Cristã Evangélica. Se você quiser comprar, entre no site deles e você vai achar. Também aqui no meu canal você vai ter o link para um curso maior, mais avançado, com conteúdo mais alto, mais teológico, mais profundo, e com maiores e melhores informações. Bom, a ordem de Jesus é examinar as Escrituras. E estas Escrituras nós vamos chamar, nesta primeira lição, a Biblioteca de Deus. Vamos ter então nesta lição o objetivo de conhecer a perpetuidade do livro sagrado. Você saber que este é um livro que dura perpetuamente, toda a vida. E também perceber que o cristão precisa se aprofundar no conteúdo. E para uma prática da leitura bíblica, você vai agir segundo as Escrituras mostram. Desta maneira, saber, sentir e agir são três coisas para alcançar a aprendizagem completa. Como introdução, podemos afirmar você que a Bíblia foi escrita em torno de 1.600 anos, por ali, um pouco mais, um pouco menos, quase 2.000 anos, por 40 autores diferentes. E ele já tem, então, livros, capítulos, autores, versículos e numa língua. Então, temos 39 livros no Antigo, 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 929 capítulos e Novo Testamento 260. Autores, 30 no Antigo e 9 no Novo Testamento. A língua, ou as línguas que foram usadas por Deus, é o hebraico e o grego. Por que estas línguas? Bom, numa aula mais avançada você pode entender esta realidade melhor. Então você pode acessar o curso que está aqui no meu canal. Temos um verso central, temos capítulos centrais, enfim, são
pequenas particularidades que são atrativas, mas não são tão importantes a se conhecer ou decorar. Mas é bom você estar informado sobre o versículo maior, o versículo menor e a mensagem. Mas o importante é saber de que as Escrituras foram escritas para que nós saibamos o plano de Deus. Não há uma cronologia, mas há uma história coesa, onde você pode identificar muito bem o que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos e também pelos profetas. Quando nós vamos entrar nas Escrituras, ou vamos conhecer mais profundamente as Escrituras, vamos então entender de que todas as Escrituras no Antigo Testamento apontam para Jesus. O grande tema do Velho Testamento e o Novo Testamento é a pessoa de Jesus. Esta é a mensagem, Jesus. E Jesus trouxe uma mensagem. Quando começou seu ministério, ele trouxe uma mensagem. Então, o que nós vamos encontrar é que Cristo é o grande assunto. Para nosso bem, ele nos dá um desígnio, um caminho a seguir, com o fim de que tudo seja para a glória de Deus. Então, basicamente, o que nós temos nesta introdução são pequenas particularidades que nós precisamos ter um certo conhecimento. Os escritores da Bíblia foram diversos. Essa é uma das características especiais que a Bíblia tem. Nós podemos ver Paulo como sendo um homem culto, Amós um boiadeiro, Samuel um sacerdote, Davi um rei, Mateus um inspetor de imposto de renda, um fiscal, um funcionário público, Pedro um pescador, Moisés um legislador, Lucas um médico, enfim. Todos eles têm as suas características particulares. E o mais interessante, então, é que Deus vai usar estas características para o escritor apresentar o seu escrito à luz daquilo que ele está formado. Então, em um bom grego, em uma boa didática, com linguagem acadêmica, ou com simples linguagem de pescador, ou de boiadeiro, enfim. Então, cada escritor vai mostrar a sua mensagem dentro do seu contexto, da sua cultura, segundo Deus vai usar. O que Deus falou para os escritores da Bíblia? Temos, então, alguns exemplos. Moisés, disse para ele escrever um livro para a memória das coisas que aconteceram, para que o povo tivesse conhecimento. A Samuel, da mesma coisa, ele disse escrever. E aqui nós temos uma série de textos que mostram a palavra do Senhor vindo para os profetas que eram orientados pelo Espírito Santo de Deus para escreverem. O último livro da Bíblia, o Apocalipse, escrito por João, o texto diz que foi uma revelação. João estava preso no exílio e ali então Deus o visitou e revelou a pessoa de Jesus, mostrando a pessoa de Jesus. O mais interessante que nós temos que entender que o livro de Apocalipse não é uma cronologia do fim dos tempos, mas é uma apresentação da pessoa de Jesus. O texto diz revelação de Jesus Cristo. Isso é importantíssimo nós conhecermos, sabermos essa característica do texto bíblico. Revelação de Jesus Cristo. Importante saber isso. Então, assim nós temos alguns autores, e também esses autores produziram, logicamente, seus escritos. Vamos compreender alguns escritos. O Antigo Testamento, como já disse, foi escrito em hebraico. Essa foi a língua, ali tem o hebraico. A língua hebraica você lê da direita
para a esquerda, não como nós lemos da esquerda para a direita. Aqui temos Gênesis 1:1, a primeira palavra ali é Bereshit, Bara Elohim. Elohim é o nome dado a Deus, ou um dos nomes, né? Que significa Deus ou deuses. Nesse caso, temos que ver o contexto, enfim. Então, e o grego é o Novo Testamento. Aqui o grego está João 1:1, onde diz en arché e hologos kai hologos. No princípio era o verbo ou palavra, e a palavra era ou estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, este escrito foi escrito em uma língua não no português, mas em grego e em hebraico. Há textos, alguns pequenos trechos no Antigo Testamento que foram escritos em aramaico. Os escritos, para nós entendermos, temos que saber o seu conteúdo em termos como eles estão na nossa Bíblia. O Antigo Testamento, temos livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Atenção! Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos que ter consciência desta marca, desta qualidade do livro, porque o livro poético, como Jó, os Salmos, ou Cantares, não é a mesma coisa, ou a mesma interpretação que o livro de Êxodo, por exemplo. Por exemplo, todos nós já ouvimos, ou até usamos, né, que Davi falou, né, que ele era, que já foi moço e agora velho, e nunca viu o justo mendigar o pão. Isso nós temos tomado como uma promessa de Deus, mas não foi, nem é uma promessa de Deus. O texto diz que Davi que não viu o justo mendigar o pão, mas outras pessoas podem ter visto. Então, o livro de Salmos, como Provérbios, são expressões poéticas que não podem ser usadas, essas expressões ou estes versículos, como um texto de doutrina, porque podemos errar muito e podemos falhar na exposição da Bíblia. Os profetas maiores, temos que conhecer um pouco a história, e os profetas menores, temos Oséias a Malaquias. Então, no Antigo Testamento, temos estes livros nesta divisão simples, porém que ajuda bastante para o professor de escola bíblica dominical entender e passar para os seus alunos. A partir do profeta Malaquias, você sabe de que há um ano de silêncio, ou melhor, anos de silêncio, entre o profeta Malaquias e o primeiro profeta do Novo Testamento, que é, você sabe quem é o primeiro profeta? Muito bem, se você pensou ou falou João Batista, você respondeu corretamente. João Batista é o primeiro profeta do Novo Testamento. Então, ele vem romper o silêncio de Deus de quase 400 anos. Para você conhecer este período de 400 anos aproximadamente, recomendo a leitura do livro que tem a Bíblia Católica Romana, que se chama Livro dos Macabeus, que nós não temos na nossa Bíblia, mas é um livro histórico que serve para conhecimento da história. É uma dica, não é a Bíblia inspirada, reconhecida como nós temos, os protestantes ou evangélicos, mas é importante você conhecer. Então sempre fique ligado no nosso canal, porque você vai ter este período interbíblico também com uma aula, ou melhor, um curso específico para você aprender sobre este curso de período interbíblico. Ali vamos descobrir muitas coisas interessantes. Por quê? Porque do livro de Malaquias até João não ficou tudo em branco. Deus continuou agindo, Deus continuou trabalhando com seu povo. Embora não há profetas, porém, Deus continua falando com seu povo. O Novo Testamento é outra etapa da nossa Bíblia. Temos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses três são chamados evangelhos sinóticos,
porque eles têm uma mesma perspectiva, né? Sinóptico é uma palavra que significa olhar, o mesmo olhar ou ter a mesma visão, percepção, né? Sum é juntos, ótico é olhar. Olhar em conjunto, olhar para o mesmo lado. João já olha um pouco diferente, por isso que está fora dessa nomenclatura chamada sinóptico. João já vai até buscar a eternidade para falar de Jesus. No Novo Testamento, com Marcos, Mateus e Lucas, não acontece isso. A história da igreja está ali no livro de Atos, que começa, então, em Atos capítulo 1, com a ascensão de Jesus e vai até a prisão de Paulo. Ali são aproximadamente 30 anos de história. Às vezes nós nos entusiasmamos com o crescimento rápido, aparentemente, da igreja, mas lembre-se que ali há 30 anos de história. Então ali há muita história e também muita coisa que não foi contada e muita coisa que foi resumida. Mas basicamente, nós temos o início da igreja, a história da igreja, ali no livro de Atos. E quando você lê o livro de Atos, você vai ver as viagens missionárias e os livros que ali foram escritos durante o período de Atos. Paulo escreveu diversas cartas que você pode localizar no livro de Atos. Também no nosso link, você vai observar que você pode ir até a minha página, onde você tem vários cursos que podem te ajudar a entender esta história do livro de Atos. É um curso completinho do livro de Atos, onde você vai aprender as viagens missionárias e várias coisas interessantes no livro de Atos. Então, te recomendo você dar um pulo até lá, e se você quiser, que está muito caro o preço lá, você manda uma mensagem para mim no meu e-mail, e vamos conseguir um desconto. Não posso estar de graça, mas o mais barato que for possível para você estudar, porque meu interesse é o estudo que você vai fazer da palavra de Deus. As epístolas paulinas, de Romanos a Filemão, são aquelas que você vai encontrar dentro do livro de Atos, nesse período todo. Paulo escreve, então, esses livros, né, que chamamos de epístolas paulinas, né, de Romanos a Filemão. Ali também nessas epístolas, colocamos as epístolas pastorais, né, que Paulo se dirige aos seus discípulos, Timóteo, Tito, para orientar a respeito da igreja. As epístolas gerais de Hebreus a Judas, a mesma coisa, né? São chamadas gerais, algumas chamam de católicas ou universais, né, que serve especificamente para diversas igrejas, diversas comunidades, não foi direcionado para uma comunidade específica. E temos o livro profético, que é o Apocalipse. O livro profético, conhecido como Apocalipse, um livro bastante polêmico, com bastantes interpretações, e sempre procurando, pessoal, a melhor interpretação na área, sempre de escatologia, mas há muito mais do que escatologia nesse livro de Apocalipse. Autenticando suas obras. Deus autenticou sua palavra, sem lugar a dúvida, e também orientou a sua igreja a escolher, através de um processo longo, de muitos anos, séculos, para escolher estes livros que você tem na Sagrada Escritura. Novamente, eu falo para você, nesse link que está aqui no canal, você pode ir até lá, clicar e ver lá que há um curso específico sobre essa questão do cânon. Você vai aprender como que essa igreja escolheu os livros que eles acharam que eram melhores esses livros. A palavra cânon, né, significa medida exata, vara de medir. Se chama então cânon aqueles textos, né, são canônicos, são textos que foram declarados canônicos pela igreja. Como isso foi feito? Isso faz parte da outra disciplina. Então, o que nós temos é que o Senhor usou os homens, logicamente, para que eles escolhessem aqueles livros que viram e marcaram a sua autoridade divina, a sua autoridade profética, que eram livros confiáveis, que não eram contrários ao ensino de Jesus, era provado pela igreja,
É uma autoridade dinâmica, isto é, era um livro que, como havia muitas cópias, né, eles concordavam nesta cópia, então eles foram se ajuntando naquilo que foram chamadas de famílias. Então havia uma família, por exemplo, na Cesareia, a família da Antioquia, que eram escritos, né, que eram separados, e quando foram observar, todas as famílias viram que os textos ali estavam copiados corretamente, então ali desenvolveram aquilo que conhecemos como cano. Mas é interessante você continuar a estudar esta questão de Bíblia em outros cursos ou disciplinas. A autoridade reconhecida, é mais ou menos o que acabei de falar, que as pessoas da igreja se reuniam e conferiam, né, o que realmente, qual livro estava de acordo aos ensinos apostólicos e de Jesus. Naquele período da história da igreja, vamos ver que houve muitos livros que foram escritos. O próprio Lucas, no capítulo 1, você vai ver que diz que muitos já empreenderam, né, a escrita, que muitos já escreveram, mas Lucas decidiu escrever alguma coisa mais organizada. Então, em tudo isso, vemos Deus, logicamente, trabalhando e principalmente preservando, né, as Sagradas Escrituras. Terminamos então dizendo para você que o que você tem na sua mão é algo que se preservou através dos séculos, que a palavra de Deus foi preservada. Houve muita tentativa de proibir, queimar e fazer desaparecer as escrituras, mas não foi conseguido. Então a humanidade hoje conhece toda a verdade sobre o seu passado, seu presente e seu futuro. E tudo que está escrito nas Escrituras apontam para Jesus. E por meio de Jesus, que conhecemos nas Escrituras, vamos conhecer então a dimensão do amor de Deus por cada ser humano. Alguém já diz que a Bíblia é o livro que poderia ser como que um romance de amor, uma demonstração de amor, poderia começar a ser contado como era uma vez, e no final terminar com o texto do Apocalipse dizendo: casaram e foram felizes para sempre. Então, a Bíblia, embora tenha séculos de escrita ali, ela pode ser considerada um livro, né, que relata, um livro historicamente relata o amor de Deus pela humanidade, usando homens, mulheres, um povo e uma igreja, e hoje você, para ensinar ao povo a palavra de Deus. Nos vemos na próxima aula. Não esqueça de dar o like no nosso canal e compartilhar este vídeo, e também visitar o meu site e visitar também a minha plataforma de cursos para você conseguir crescer no conhecimento de Deus. Obrigado. Deus abençoe você.